De acordo com este material, estamos ao vivo. Saudações, saudações a todos. Salve, salve! Para quem não me conhece, eu sou o Marcos Keller, professor de História e Filosofia, e aqui está o meu convidado desta noite. Como Aí, você até que tá, enfim, né, Leonardo? Keller? Boa noite. Conseguimos! Até que enfim, né, Keller? A tecnologia me derrubando aqui. Nossa, estou muito feliz que a gente já conseguiu logo de primeira dessa vez, hein? Pois é, muito bacana. Eu corri atrás de todos os detalhes para não dar errado. Perfeito. Leonardo, muito obrigado pela tua presença. Deixa eu já dar uma boa noite para o pessoal que está aqui acompanhando a gente. Camila, que já chegou aqui também. Eusébio, que chegou com a gente. Renato Isídio. Quem mais que está aqui com a gente? Deixa eu dar uma olhada. Lívia. Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. Vamos começar leve, porque a gente já se conhece, né, Leonardo? Já conversamos algumas vezes e já tentamos conversar algumas outras vezes, né? O meu áudio tá bom para você? Dá para me ouvir bem? Ah, excelente, excelente. Perfeito. Então, para começar, como que você tá, meu querido? Tá tudo bem? Bom, primeira coisa, eu estou extremamente satisfeito de ter conseguido esse contato hoje. Quero mandar um grande abraço para o meu filho e minha nora que estão lá em Lisboa nos assistindo, Opa! participando, estão no Rocio nos assistindo. Então, para mim é um prazer enorme, prazer imenso. E outras pessoas, né, que nos assistem. A Célia, que é professora, né, Maristela, minha filha Amanda, todo o pessoal que está aí nos assistindo. Um grande abraço, boa noite para todos e todas. Boa noite para todos e todas. A Amanda, que conversou comigo aqui pelo chat da outra vez que a gente tentou e não conseguiu, né, por causa do Ela deu contato. conta de segurar a barra aí no lugar do pai, né? A própria Foi, estava Amanda. aqui. O que foi muito bacana, né? Então, acho que para a gente começar esse papo, quero avisar quem está acompanhando aqui a gente que hoje nós vamos conversar sobre o novo livro que está saindo pela Editora do Brasil, aqui do Leonardo Mendes Cardoso, que está com a gente, que é o Amanda no País do Isolamento. A minha versão do Amanda não está aqui comigo, e eu já quero pedir desculpa, eu queria mostrar a capinha para vocês, todos que estão acompanhando a gente, porque minha mãe veio aqui em casa e ela dá aula de. Ela te auxilia pessoas com necessidades específicas, né, com algum tipo de deficiência ou alguma questão. E uma das alunas dela chama Amanda. Então, quando ela viu o material, ela falou assim: ah, eu vou levar, e não me avisou. Então, eu descobri faz meia hora assim, que o meu Amanda não está aqui junto E com o o meu outro livro, exemplar está com o meu neto. Eu autografei e deixei com o meu neto. para Mas, você ver. né, Então, sem então, problemas. Ó, dá um abraço na Lívia Garcia, que é minha sobrinha. É uma baita de uma profissional dentro da área de marketing, de propaganda, tá? Vamos grande lá. líder. Vamos É, puxar o nosso papo hoje, então, aqui, logo de cara. Vamos lá. Leonardo, eu tenho uma questão assim. Primeiro que não é o primeiro livro sobre a Amanda, né, que você escreve. Mas antes da gente chegar nela, eu queria que você me ajudasse a entender, e junto com o pessoal que está aqui com a gente acompanhando hoje, quem é o Leonardo Mendes Cardoso? Porque há algumas coisas nessa figura, nesse escritor, que são bem específicas e que ajudou na construção e na ideia da Amanda surgir, né? bem, em primeiro lugar, eu sou, digamos assim, um workalover. Sou um Ah, amante do trabalho. Antigamente, algumas pessoas me consideravam workaholic, mas eu não sou workaholic, eu sou workalover mesmo. Então, essa é uma coisa. Eu sou pediatra de formação, eu sou médico, pediatra de formação, trabalhei muito tempo com pediatria, e após algum tempo eu me enveredei para o caminho das perícias médicas. Então, hoje eu trabalho com medicina legal e perícias médicas, né? uhum. E eu fiz doutorado e pós-doutorado numa área complicadíssima. Eu trabalho com análise do comportamento em crimes sexuais. Nossa. Então, por exemplo, quando precisa de uma avaliação para saber, sobretudo em crianças, né, em vulneráveis, saber se foi de fato estuprada ou violentada, abusada ou não. Então, é uma área bastante custosa. Eu vejo coisas que eu não gostaria de ver.
Mesmo Imagino, assim, imagino. eu não endureço a minha alma vendo todas as desgraças que às vezes vejo e trabalho com elas, né? E eu trabalho muito nessa área e trabalho também com erro médico, né? Que é uma outra área penosa, espinhosa. Mas a minha formação de pediatra é que me deu, porque eu tenho dois títulos de especialidade, né? Medicina legal e perícia médica e pediatria. Então, foi essa formação em pediatria e por eu ser professor desde os 18 anos de idade, eu já estou com 62, então desde os 18 anos de idade eu trabalho com educação. O início da minha carreira foi como faxineiro de um colégio. O Nossa, já colégio estava ali na educação, né? onde eu estudava, eu trabalhava para poder estudar, porque eu era de uma família pobre, então eu tinha que trabalhar para estudar. E o dono do colégio era um tio meu, irmão de minha mãe, e ele me deu a oportunidade de ser faxineiro. Depois eu fui bedel, depois eu passei no vestibular, fui ser professor, e eu dou aula desde os 18 anos de idade. Então, essa minha necessidade de ensinar, né? Uhum. Por conta disso, eu desenvolvi, eu sempre gostei muito de literatura, até tenho um grande professor que até hoje é muito amigo meu, foi meu professor quando eu tinha 14 anos de idade, Álvaro Catelã, mora em São Paulo atualmente, um grande, um professor de redação maravilhoso, literatura maravilhoso. E eu sei que eu apaixonei pela literatura com ele, com o professor Falhari também, tá? O professor Pita, são pessoas assim marcantes na minha vida, sempre figuras de professores. Sim. E eu sei que eles me ensinaram a tomar gosto pela escrita. Eu sempre gostei muito de desenhar, então eu juntei tudo. Mas quem me abriu os olhos para essa possibilidade de escrever literatura infantil, infelizmente já faleceu. Era um sócio meu de clínica, um otorrino, ele era dentista, ele era odontólogo e ao mesmo tempo ele também era otorrino. Foi para mim um pai, né? Dr. Jarbas Barbosa, que faleceu há algum tempo, uns 2, 3 anos atrás, e uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, uma saudade imensa. E ele me instigou a escrever para a criança. Ele me via escrevendo e me via também desenhando. Ele falou, por que você não faz isso? E por conta dele eu fiz. Mas isso já Olha que tenho aqui, bacana. já se vão mais de 20 anos, né, Kelé? Não, mas eu acho incrível isso, porque tem algumas coisas específicas no Amanda que são fantásticos. Primeiro, que é um livro infantil incrível, muito bem escrito, né? É para criança entender. Ela é muito sensível, conversa muito bem com crianças e tem uma preocupação com o dia a dia e com saúde, e isso não é algo comum que eu vejo. Então, quando você conta essa sua trajetória de como foi se tornar escritor, eu vejo que eu consigo entender as peças que formam a peça preciosa que é as Aventuras de Amanda, né, em algum país, e especificamente o Amanda no País de Isolamento, que foi esse último que eu tive contato e que é sobre o qual a gente está falando hoje. Me parece que é algo que, assim, só você poderia escrever, sabe, pela trajetória que você está me passando. E eu queria puxar um pouquinho de uma questão já sobre isso também, que é a importância que você encontra na literatura para criança. Porque por muito tempo eu acho que teve gente que falava assim, literatura para criança, né? Para quê? Às vezes nem sabe ler direito. Era algo que eu já ouvi muito e eu ainda ouço, infelizmente, de alguns pais em escolas que às vezes eu trabalho, sabe? Que eu também sou professor. Então, o que você pensa sobre o poder da literatura, assim, a importância da literatura para a criança? Bem, em primeiro lugar, nós temos que ver que a criança é um ser em formação e que essa, entre aspas, caixinha vazia, que não vem de todo vazia, porque vem já com uma bagagem genética, mas essa caixinha vazia, ela tem que ser preenchida e bem preenchida com valores, né? E eu fico vendo as demandas do mundo de hoje. Então, por exemplo, na minha época, eu até comentei isso hoje, eu dou aula de medicina legal, psiquiatria para o direito, biodireito, e hoje na aula de psiquiatria com a minha turma, por sinal, da Universidade Federal de Goiás, uma turma Uhum. fantástica, e nós debatemos isso hoje.
e eu dizendo para eles justamente sobre essa formação de caráter, essa formação de personalidade. Nós pegamos essas caixinhas vazias, entre aspas, né? E vamos ter que colocar ali valores. E esses valores, eles têm que ser, digamos assim, muito bem colocados e a partir do berço. Porque eu fico vendo, por exemplo, a capacidade que a pessoa tem de lidar com frustrações é uma coisa fantástica que vai ensinar ela para o resto da vida a enfrentar problemas, porque a vida é viver problemas, é matar um leão todos os dias. Sim. Então, por conta disso, a gente tem que ensinar, por exemplo, o não tem que ser o não na hora certa, o sim tem que ser o sim na hora certa. Então, a gente tem que colocar valores, né? Não pode ser uma coisa meio solta. Hoje a gente vê muito, e eu acho que é dessa demanda atual, a criança com 1 ano de idade já está com um tablet na mão, se preocupando em assistir um desenhozinho que é uma música gostosa, cativante, que faz ela ficar vidrada na tela, né? Mas ela, às vezes, pouco aprende ali. E falta, talvez, um pouquinho da atenção da mamãe, do papai, do vovô, da vovó. Então, o meu neto, por exemplo, que agora vai fazer 6 anos, desde o berço, a gente tenta colocar para ele não é não, sim é sim, né? A gente não tenta compensar as nossas faltas, a falta presencial, por exemplo, dando coisas para ele para poder suprir essa falta. A gente deixa ele se frustrar e tem que deixar ele se frustrar. Então, por conta disso, eu acho que uma literatura que ensina isso, por exemplo, tem um dos livros que era o Papai e o que é Vacina, inclusive acho que já está fora de catálogo, em que eu digo, a vacina dói, mas ela é um mal necessário. Ou seja, é preferível tomar uma picadinha de agulha para tomar uma vacina e evitar de adoecer e ficar, por exemplo, com doenças, com sequelas graves, que podem até matar, ou ter que internar e ficar, por exemplo, vários e vários dias tomando várias e várias injeções. Então é a troca do mal menor pelo mal maior, né? Então eu vou trocar o mal maior por um mal menor. E esse ensinar isso, eu acho que a gente sempre teve, Keller, muito prurido em falar verdades para crianças, né? Eu não posso dizer que vacina dói, porque se eu disser, isso vai assustar, isso vai gerar problema. Aí a criança não aprende a lidar com frustrações, ela não aprende a administrar os seus sentimentos, as suas emoções. Uhum. O meu neto foi mordido por um cachorro no rosto e teve que fazer a vacina antirrábica. É dolorida, É mas eu terrível. prefiro ele sentindo uma dor em 2 doses e ele não pegar a raiva que é mortal do que Sim. eu perder o meu neto. Então, vovô vai doer, vai, mas é melhor isso do que isso, né? Concordo. Então, é nesse sentido, Keller, que eu acho que a gente tem que educar, ensinar a verdade para a criança, para ela também ser transparente, né? As mentirinhas sociais às vezes são necessárias, mas se a gente puder lidar, a fazer com que a criança aprenda a lidar com o cotidiano, com o que ela vai enfrentar de real. O mundo não é um faz de conta, não é uma fantasia. Então, os livros, apesar de alguns, por exemplo, nos remeterem às questões arquetípicas, né, são necessários. Então, eu tenho que ver a história do lobo mau, eu tenho que ver Chapeuzinho Vermelho, e etc. e tal. Tudo bem, porque ali existem lições arquetípicas embutidas, né, que fazem parte do lidar com a vida. Mas a minha literatura é uma literatura da realidade. Ensinar Perfeito. através da Amanda, que é, por sinal, minha filha, né? A ensinar através da Amanda que existe uma doença, que existe um isolamento, que esse isolamento é necessário, que isso não é férias, né? Que eu É, vou ter que me adaptar, eu vou ter que aprender com isso, isso é de extrema importância.
Você sabe que isso é uma das coisas que eu achei mais legal no livro, assim, e para quem está acompanhando a gente, eu deixei o link aqui embaixo, né? Tá escrito lojavirtual.editoradobrasil.com.br / um monte de números, Amanda no País do Isolamento. Você pode ir direto, né, no buscador e colocar lá Amanda no País do Isolamento, que você já vai dar para o livro, e pode digitar Amanda no País do Isolamento, Editora do Brasil, que você cai na loja também. Então é uma forma de você encontrar o livro que está fantástico. Mas tem uma questão que você falou agora, e aí é muito legal porque eu tenho vontade de falar professor Leonardo, doutor Leonardo e autor Leonardo, né? É tudo isso Então, e mais falando, um fica mais pouco. fácil. Então vamos lá, Léo, que tem uma questão que eu acho que é muito especial, e de novo eu te dou muito parabéns por isso, pela sensibilidade, porque eu, por muito tempo, eu não sabia como lidar com a pandemia para criança, sabe? Eu consigo conversar com adolescente, porque adolescente já tem uma visão de mundo, é onde eu estou mais focado. Agora, eu imagino para criança mesmo que um dia, quando a gente é criança, é infinito, é gigante o dia. Amanhã, à tarde, à noite, ela é enorme. O período de sono é gigantesco. Uma hora é muito tempo. A gente está isolado há um ano e meio, mais ou menos, né? Alguns um pouco mais, alguns um pouco menos. E eu realmente, assim, eu não sabia como discutir, não sabia como conversar. E aí, quando eu li o Amanda no País do Isolamento, eu olhando o livro, eu falei assim, nossa, é uma questão de saúde que a gente precisa saber conversar com as crianças. Elas precisam entender o que, que foi esse momento, o que, que pode voltar a ser, a gente não sabe ainda, não está sob controle a pandemia em nenhum lugar do mundo, né? Ela está se lidando com ela, mas não está sob controle 100%. Então, conversar, e aí tem um caminho no livro que é assim, você falar a verdade no vocabulário dela, né? Você dizer que é importante da saúde, incentivar o contato com os amigos da maneira como for possível, né? Tem um momento da Amanda na cama mexendo no celular, explicar para ela o que, que é o vírus e o que, que é a pandemia. E tá incrível, porque é aquela coisa da aventura da imaginação da criança, né? Que tem o vírus grandão, e ele é assustador, né? Ele tem uma descrição assim que você olha e fala, nossa, é uma coisa, mas torna palpável, porque a gente não vê o vírus, né? Ele não está no dia a dia. Então eu acho que isso é de uma sensibilidade muito grande e está cuidando de uma área da saúde que a gente às vezes esquece de nós mesmos. Imagina das crianças, saúde mental. Faz sentido isso que eu estou falando? É um dos objetivos? Keller, não só isso, como nós temos que ver, mas isso é fantástico, do jeito que você colocou. Eu acho que é bem aí. Só que tem um pontinho a mais. Uhum. Quantas vezes nós fomos ensinados a lidar com a morte? E veja que Ai, nós estamos poucas lidando com a vezes. morte do vovô, da vovó, do titio, do primo, de pessoas amadas, de pessoas queridas nossas. A criança Uhum. está vendo isso. De repente, cadê aquela titia querida que eu tinha? Mamãe, cadê a minha titia? Ah, ela morreu de Covid. Por exemplo, o meu neto, eu gosto muito de citar ele, porque é o meu referencial de criança na atualidade, né? Porque ele convive o tempo quase que todo comigo. Ele se chama Vicente, e aí o Vicente, ele discute isso, ele tem 6 anos, ele discute isso com a mãe, ele discute isso com a gente vai viajar, e aí ele diz, mamãe, fulano morreu, né? Foi Covid? Então ele foi vacinar essa semana, e não era vacina de Covid, porque tem só 6 anos, né? Ele Uhum. foi vacinar de outra coisa. E aí ele virou e contou para a avó. Virou para a avó e falou o seguinte: vovó, eu vacinei contra o coronavírus. Ai, que bonitinho. Na cabeça dele, a vacina é para o coronavírus, ele não tem dúvida disso. Aí ela veio falar comigo e eu disse: deixa ele acreditar, o efeito placebo já ajuda. Com certeza. Né? Com Ele já certeza. se protege, porque imunologicamente ele vai mentalizando aquilo e o sistema imunológico dele reage. Assim Uhum. funcionam os placebos, né? Então, seja como for, ele está se imunizando a partir do momento em que ele conhece. Então, ele vai nos locais, ele já coloca a máscara, ele sozinho, ele já pede o álcool gel, né? Se ele chega perto de uma pessoa e a pessoa não está de máscara, ele já pede que coloque. Então, ele já está Entendi. educado neste sentido. Isso é A incrível escola porque a dele criança é um também é uma multiplicador, baita de né? uma escola que trabalha essas questões multifocais, sabe? Perfeito.
Perfeito. Essa ideia da criança como multiplicadora que eu acho que é incrível. Eu confesso que assim, eu tô voltando para a sala, a gente está voltando. Às vezes eu fico meio com medo, fico meio assustado. Eu tô tomando a segunda dose agora também. Mas eu vejo como é importante, porque se a gente educa bem na escola, ela multiplica isso em casa, sabe? Então tem uma coisa assim de uma cobrança, de uma coisa que eu acho muito importante. E só um minutinho. Quer aparecer? Não? Obrigado, viu? Valeu. A minha mãe, ela veio aqui em É, casa para não, trazer traz a Amanda. mãe. Ah, aí, ó. Ela veio aqui. Ela acabou ouvindo o Obrigado. recado e trouxe para você uma Não, Amanda eu no País mandei dos Amores. mensagem para ela. Ela Vamos ver trouxe a aqui. carinha da mamãe? Fala para ela mostrar a carinha aí pra gente. Ô, Como é mãe, que ela se chama, aquela? vem aqui falar um oi, vem cá. O bom da live é isso, porque isso aqui é um bate-papo descontraído. Vem aqui Né? falar Como um é que é o oi. nome dela? Vem aqui. Obrigado, viu? Eu falei que você levou para mostrar para sua aluninha. Dá um oi aqui. Esse é o autor, né? Oi! Olá, tudo bem? Essa Como é que é o Amanda. teu nome? Tudo É o bem? Como autor é que é o Amanda, teu é o autor. nome? Foi ele que escreveu, Amanda. Muito da hora. Eu não ouvi. Repete, por favor. Qual o nome dela? Vera. Parece aqui. Vera. Então tá, deixa eu só. Dizem que nós que somos pais, avós, que a melhor coisa que a gente recebe é elogio para os filhos, né? Primeiro, teu filho é de uma inteligência, de uma perspicácia muito grande. Segundo, é uma figura linda, né? Um rapaz de uma Obrigada, figura. obrigada. Obrigado. Esse visual dele é encantador. Nós comentamos aqui na Famílias, né? Porque a Amanda o viu, né? E falou: Nossa, pai, que rapaz, que visual diferente, que coisa linda, que coisa bacana. Eu acho que, ó, Vera, você está de parabéns com o filho que tem, tá? E para Obrigada, isso servem as obrigada. lives, para a gente babar nas nossas crias. É verdade. Obrigado, viu, mãe? Tá. Beijo, com Deus, viu? Beijo Tchau, com tchau. Deus. Obrigado, viu? Desculpa a exceção. Ela trouxe aqui para mim. Gente, olha que lindo que está isso aqui. Olha as Foi bom que cores, que criou um maravilha. suspense, né, Keller? Oi? Foi bom que criou um suspense. Será Foi, que esse foi. livro vai aparecer? Não vai? Né? Deu uma Virou, graça, né? Eu deu quero, graça à coisa. eu quero aproveitar que ele chegou aqui a obra para me mostrar umas partes assim que eu acho que são incríveis, né? Primeiro, a ilustração, que as ilustrações são incríveis, né? Da Fabiana Salomão. Olha que traço lindo, né? Solto, lindíssimo. E tem uma coisa que eu gosto muito nos livros da Amanda, que também não vejo com frequência, que é tanto as páginas duplas, quanto as quebras de página dupla para você ler assim. Eu acho Ah, isso sim. tão legal, porque faz a criança mexer o livro, né? Mexer com o livro. Você sabe o que eu costumo dizer? Que livro novinho é porque não foi lido. Exato, A tem que estar criança cansado mesmo. tem que fazer orelha no livro, tem que rabiscar, tem que. O livro é para isso. Né? O livro não Sim, é sim. um bem durável, eterno, não. Ele tem que ser consumido, né? Tem que ser devorado. Essa é uma coisa, viu? A outra coisa, posso contar uma curiosidade? Por Há favor. 20 e tantos anos atrás, quando nós lançamos o primeiro Amanda, jamais eu pensei que fosse fazer sucesso. Hoje nós estamos com a coleção da Amanda e outros livros escritos por mim pela Editora do Brasil. Nós estamos com eles adotados em diversos lugares do país. Eu já fui para Macapá, eu já fui para Belo Horizonte, Rio de Janeiro, eu já fui para Caxias do Sul, tá? Eu já fui para tantos locais para poder fazer palestras, lá no Vale do Paraíba, ali em Guarulhos, aquela região. Eu vou falar para você, não pensava que fosse virar isso que virou o livro, Ah, faz graças a sucesso, Deus, né? né? Que bom. Mas aí, na época da ilustração, da primeira ilustração, nós não pensamos numa coisa. A Amanda, minha filha, é da minha cor. Nós somos pardos, né? E a Amanda é do cabelo bem cacheado. Abre aí para você ver que tem, não sei se a professora e tem uma aluna também. Esse Tem. deveria ser o visual da Amanda e não a ruivinha que a Amanda é. Exato. Isso deveria ser a Amanda. E aí, assim, tá? A Amanda deveria ser assim.
E foi uma falha tanto minha quanto na época, mas nós não pensávamos em correlacionar a personagem à minha filha. E Sim, acabou foi só ficando usar a o nome e Rosinha. inspiração, né? E há 20 e tantos anos atrás, não existia essa preocupação ideológica racial que existe hoje, sabe? Então De eu, de uma representar, certa de forma, mostrar, né? eu peço desculpas à Amanda, porque ela me cobra isso sempre. A Amanda fala, poxa, pai, eu queria que fosse eu, né? E eu Mas é, falo, nos minha nossos filha, corações é você, realmente. mano. Oi? Nos nossos corações é a Amanda também, não tem problema. Pois Deixa eu é, então eu aproveitar falo que a para gente ela, tá. minha filha, é Amanda, pronto, né? É a Mas é Amanda. uma coisa interessante que só numa live a gente acaba contando, né? Para a gente A poder vida tem ver, oportunidade, né? para a gente poder ver como que as coisas às vezes caminham e a gente não antevê futuro, a gente não faz uma previsão, e às vezes pode errar por isso, né? Tem razão. Deixa eu Mas a aproveitar que a gente está Amanda, puxando. você a conheceu pela live aí que vocês Foi, fizeram? foi. É uma morena linda, né? Uma pessoa que tem 35 anos de idade, mãe do Vicente. É, é o amor da minha vida. Ela, o meu filho, Leonardo Júnior, né? E ainda tem mais o Vicente, Maristela, Montanaro, a Carol, que é a minha nora, que está aí em Lisboa com meu filho. Então, são as pessoas que me movem, sabe? Eu acho isso tão incrível. E eu vou aproveitar que a gente está conversando um pouco sobre essas questões, né, de como foi a Amanda, como que ela surge, que desenvolve isso tudo, que eu queria falar sobre a personagem, assim, sabe? Porque ela é muito cativante no sentido de ser curiosa, de ser imaginativa, de ser companheira, de estar querendo entender o mundo que está em volta, sabe? E não é aquela. Como eu explico isso? É alguém que tá. Ela tem dúvidas, né, na hora que ela quer entender. Eu tô de férias, eu não tô de férias, o que que é esse distanciamento, qual é que Ela é é. bem humana, né? Então, exatamente isso. Eu tenho em sala de aula algumas Amandas e alguns meninos se comportam como uma Amanda também, com essa curiosidade. E eu acho isso Uhum. tão legal que ela vira real, né? Ela vira real. E compor a Amanda com essas características dela, como foi, assim? É a sua Amanda perfeitamente, assim? A Amanda Ela desse é a jeito? minha Amanda perfeitamente. Ela é curiosa. Ela é profissional do ramo de propaganda e marketing, né? E já há muito tempo. E, por sinal, uma profissional de bastante sucesso na área dela. Tanto é que ela é diretora da área, diretora geral na área dela dentro da empresa. E ela ainda é muito assim. E ela se cobra muito também. Ela é perfeccionista. Mas, ao mesmo tempo, ela é muito humana. Tá? Ao mesmo tempo que ela é perfeccionista, ela é aquela pessoa que não admite de forma nenhuma desigualdades. A Amanda é um exemplo de mulher para mim, porque ela não admite desigualdade. Tanto ela quanto o Júnior, eles não admitem, eu acho que foi parte da criação que nós demos para eles. Eles não admitem desigualdade, eles não Perfeito, admitem que as pessoas sejam subjugadas, maltratadas. Então, essa composição, ela é bem Amanda. perfeito, perfeito. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais, porque, de novo, você. A criança aprende pelo exemplo, né? Você pode explicar, ajuda a explicar, mas ela aprende pelo exemplo. E ter um exemplo tão positivo dessas características da Amanda que a gente está colocando aqui é algo muito legal. E eu queria aproveitar também que a gente está conversando sobre a Amanda e falar sobre como eu achei importante na história. Eu conversei um pouquinho por isso no começo, eu vou até achar a cena. Dar um corpo para o vírus, né? Tem esse devaneio, esse sonho da Amanda aqui, onde, olha, gente, dar um corpo para o vírus, eu acho que isso é algo incrível. Porque ele não tem corpo, né? Ele é uma ameaça invisível. E para a criança, esse conceito abstrato, ele é complicado. Então, isso foi importante também, né? O grande problema é que ele pode ser invisível, mas ele tem muito mais força do que muitas pessoas, porque inclusive as sucumbem. Sim, com certeza. Esse é que é o grande problema. Ou seja, mesmo que nós estamos tratando do mundo micro, ele tem uma interferência no mundo macro de uma forma gigantesca, né? Ele seria assim, tipo um Davi e um Golias, né? Ele seria aquele miudinho que te derruba, aquele que te derrota, né?
Por isso mesmo a gente não pode subestimar a força do que a gente não vê. Né? Por isso nós temos que manter todos os cuidados. Álcool gel, distanciamento social, evitar aglomeração, máscara. A questão da vacina é uma necessidade, mas eu acho que nós ainda temos que caminhar para um remédio que faça, digamos, uma cura daqueles que chegam a contrair, até mesmo porque a vacina não dá uma garantia e nenhuma dá, tá? Não é só na Covid, nenhuma vacina é 100%. É uma defesa, né? Ela melhora as É suas uma chances. defesa, é uma possibilidade de aumento das nossas defesas imunológicas, mas não é uma coisa exata, não é uma matemática. Então, nós temos que estar antenados. Eu costumo dizer que o livro Amanda no País do Isolamento, ele trabalha a melhor coisa dentro da medicina, que se chama profilaxia, prevenção. Nós Perfeito. vamos aprender a prevenção. Antes você prevenir do que lá na frente você remediar. Então é muito mais barato você prevenir. Com distanciamento social não custa nada. Distanciamento social, né? Cobrir o rosto com uma máscara é baratinho. Usar álcool gel na mão quando estiver no meio público. Em casa, você lava com água e sabão. Ponto. Não precisa estar tacando álcool na mão mesmo dentro de casa. Em casa você usa água e sabão, né? Às vezes você estando sozinho dentro de casa, você vai usar uma água sanitária nas coisas ou vai usar o próprio álcool para higienizar as compras e tudo. É barato e resolve, né? Sim, Por aí. sim. Isso é muito verdade. Quando você falou da profaloxia, né, que é Profilaxia. profilaxia, perdão, que é esse método de prevenção, isso é outra característica que eu achei muito legal. E não é só do Amanda no País do Isolamento, mas dos Amandas no geral. A introdução de palavras e conceitos médicos, né, que às vezes são alienígenas para a gente, porque a gente não usa com frequência, mas que fazem toda a diferença quando a gente adquire esse conceito. Né? Então, quando você tem alguma coisa falando sobre vegetais, vitaminas, essas propostas, você está introduzindo um conhecimento que ele é importante e funciona para a vida inteira também. Então, é mais uma função educativa incrível, né? Tem uma cena do livro, inclusive, que a professora propõe que se pesquise, né? Explicando, por exemplo, o que que é pandemia, né? O que que é epidemia, né? E as outras variações do termo. Isso é algo que eu achei muito bacana. Eu imagino muitos professores usando isso em sala de aula também para ensinar, se quiser, além do pai e da mãe podendo utilizar isso, né? O tutor usando isso dentro de casa. Tem um pouco do professor aqui, né? Tem demais. E outra coisa, eu acho que isso que é importante, Keller, é um livro, ele pode ensinar não só aquilo a que ele explicitamente está se propondo. Por exemplo, se eu pegar Amanda no País das Vitaminas, que fala sobre nutrição, uma boa alimentação e tal. Ali eu estou ensinando biologia? Estou ensinando biologia. Estou ensinando saúde? Estou ensinando saúde. Mas eu posso me valer, por exemplo, de matemática. Eu posso Sim, fazer valer de geografia. Por exemplo, geografia. O sol em contato com a pele gera vitamina D. Quais são as pessoas que estão mais expostas ao sol e, portanto, com maior índice de vitamina D? As que moram no norte, no nordeste, no centro-oeste ou no sul do nosso país. A perfeito. criança vai ter que aprender sobre o clima das regiões, né? Vai ter que aprender sobre as regiões, sobre a diferença de temperatura das regiões, o índice de chuva nas regiões. Ela pode aprender um monte de coisas, Né? né? Por que que o Nordeste vai ter o mais sol, né? Porque está mais próximo do meridiano, né? Você tem todas essas Isso, vai colocações aprender, que a está gente pode mais fazer. próximo da linha do Equador, né? A temperatura, o clima é diferente daquele que é lá embaixo, no Rio Grande do Sul, por exemplo. Nós temos neve, né, na região ali de Santa Catarina, né? Em algumas cidades lá daquela região, que ficam na Serra. Nós não temos neve no Pernambuco. Então, coisas dessa natureza que a gente pode explorar dentro de uma leitura que é, digamos assim, às vezes biológica. Né? Verdade. Eu me lembro aqui, Keller, eu estive em Jacareí
pela Editora do Brasil, numa escola, eu me esqueço o nome da escola, foram tantas escolas que eu já fui, e quando sou convidado nunca me nego a ir. Eu fui numa escola em Jacareí que era de umas irmãs, se não me engano, irmãs, não eram maristas, não, carmelinas, alguma coisa assim. Rapaz, que experiência fantástica, que escola fantástica, sabe? Porque eles ensinavam lá para a vida. Não era Olha aquele só. negócio de ensinar apenas 1 + 1 igual a 2, 2 e 2, 4, 4 e 4, não era só isso. Isso fazia parte de um conjunto de estratégias, né? Então eles ensinavam, eu fiquei encantado. E o que os alunos, eles chegaram a quase me derrubar. Porque a hora que falou assim, pode abraçar o autor, veio aquela turma e quase que eu caio. Porque aí eles não têm controles, né? E isso que é Sim, legal. E eles queriam, e ele, em vez de falar assim, professor Leonardo, doutor Leonardo, eles ficavam assim, autor, autor, e puxava, e queria beijar, e queria sentar no colo, e queria tirar fotografia e tudo. Essa é a verdade da vida, porque é real, é uma coisa espontânea, tá? Tinha aluno que levava o livrinho e eu autografava, o que não levava, ele arrancava uma folha do caderno e me dava para eu autografar, tá? E aquilo ele saía com aquele papel como se fosse um troféu. um Esse é o tesouro, verdadeiro né? pagamento que a gente tem, sabe? Perfeito, perfeito. Eu acho que tem até uma questão que vai de encontro a isso que está dizendo sobre o comportamento das crianças e tal, e sobre essa. Primeiro que a história é maravilhosa, me deu uma saudade de uma aglomeração, né? A gente poder abraçar todo mundo. Cara, eu adoro Vai, isso. vai chegar. Vai chegar o nosso momento de novo, né? Por enquanto a gente está aprendendo com a Amanda a lidar com o isolamento aqui. Mas tem uma questão que a gente tinha conversado da outra vez também, sobre esse educar, né? E é mais uma possibilidade que eu acho que os livros infantis no geral, os livros da Editora do Brasil em específico, e o Amanda especialmente, que a gente está falando aqui, que é a chance do pai, da mãe, do vô, da avó, o tutor, quem cuida da criança, sentar e ter um momento de você sentar, você interagir, você ver o livro e ver o mundo pelo olhar da criança e até fazer a troca, né? E como que eu vou ensinar? Eu estou lembrando agora daquela conversa que a gente teve uma semana atrás, mais ou menos, quando você falou sobre o caso do neto na chácara, né? Que você teve que ele ficou com ele lá e teve que desenrolar formas de brincar e ensinar, né? E desenvolver isso. E tem uma beleza na chance da gente participar desse momento também, não tem? Tem. Veja, quando você pega o livro aí e diz que o vovô, a vovó, o irmão, a mãe, o pai sentam com a criança, em geral o que eu tenho visto é que essa coleção Amanda está fazendo com que as crianças ensinem eles. Olha que maravilha, isso que é bonito, que Eles são nossa, multiplicadores dessa lição, sim. sabe? Porque eles acabam forçando o papai e a mamãe a aprender coisas que às vezes não sabem, tá? O formato do vírus, que ele tem esses chamados spikes, né? Que são Coroa, né? essa coroa de espinhos, né? E é justamente essa coroa de espinho que está sendo usada, cada spike desse que está sendo usado para a fabricação da vacina, porque nós estamos replicando o spike para ele induzir a formação de anticorpos no nosso organismo. Né? Eles são os alérgenos, os imunógenos, né? Que estão gerando esses anticorpos. Então, eles são os antígenos que formam, que estimulam a produção destes anticorpos que nos protegem contra eles mesmos. Então, os pais às vezes não sabem, são as crianças que estão contando. Agora, eu estava vendo hoje, eu até prometi para os meus alunos da psiquiatria e direito, eu prometi que eu ia mandar um filmetezinho que eu tinha no meu celular para eles verem como que eu educo meu neto, junto com a minha filha, Ai, meu que legal. genro, né? Eu mandei para eles, quando ele tinha 2 para 3 anos de idade, eu tinha uma galinha no meu plantelzinho de galinhas ali, na chácara que eu moro em chácara. Eu morava numa outra chácara e eu tinha uma galinha e essa galinha era criada por mim mansinha. Ela chegava para comer na minha mão, ela pulava no meu colo.
ela era bem treinada e ele se apaixonou pela galinha. Então, todo dia ele queria pegar a galinha nessa de ficar em casa lá, ele queria, né, ficar junto comigo, ele queria pegar a galinha e ficar com ela no colo e tudo. E eu mandei esse filme para os meus alunos para eles verem como eu agia para corrigir. E nós botamos o nome nessa galinha de galinha preferida. Vovô, eu quero ver a preferida. Aí eu ia lá buscar a preferida, botava a preferida. E ele, como gostava de ficar com ela ao colo e alisando e tal, de repente ele pegava a cabeça dela e queria forçar no chão para poder, digamos assim, tipo, come, né? Ajudar a Daí eu ciscar, né? não aperta o pescoço da galinha. Não pode fazer assim. Para ensinar a criança a respeitar os animais, a respeitar os seres vivos. Então, a criança tem que aprender o não. Né? O não faz parte da aprendizagem. Pais extremamente permissivos geram crianças problema futuramente. Então, ele tem que saber que o sim é sim, que o não é não, e quando eu dou um não, eu não volto atrás, eu não posso voltar atrás, É senão importante. vicia. Ele aprende que aquele não tem valor nenhum e tudo. Então, quando você diz assim do livro, da gente usar o livro, da gente sentar com a criança, este é o momento, sabe? Esse é o momento de ensinar o valor das coisas, de ensinar o valor dos atos, dos comportamentos, ensinar a cordialidade, a gentileza, o cuidado de si mesmo, o cuidado do outro. Eu acho que isso é importante. E é a memória que fica, né? Eu acho que quando eu tenho várias memórias com a minha avó, com meu avô, de ter sentado para lidar com eles. A gente vai lembrar do presente, a gente vai lembrar, sei lá, ganhou um carrinho, ganhou uma bola, ganhou um castelo, uma boneca. A gente vai lembrar disso, claro. Mas eu garanto que a memória mais forte vai ser os momentos de troca, né? Vai ser os Cara, momentos de sentar junto, do nesse livro. sentido, eu vou dizer que a grande figura feminina da minha vida foi a mãe da minha mãe. A minha Uhum. avó se chamava Filomena, uma baiana, né? Baiana bem baixinha, bem pequenininha. E os maiores presentes que ela me dava eram beliscões. Aí eu vou explicar. É que eu adorava sentar no colo dela. E quando a gente sentava no colo dela, ela era tão carinhosa e ela era baianinha, né? E ela ficava beliscando a bunda da gente e dizendo assim, quieta, tchô, quieta, tchô. Esse tchô e esse beliscãozinho que não doía e aquela voz dela, que tudo, para mim não existia presente melhor. E não tinha nada melhor do que eu chegar na casa dela e ela encher o prato e eu estava acabando de comer e ela tacava mais comida no meu prato. Ela fazia É o isso que com os podem netos, fazer, tá certo. aquele cuidar. Éramos de uma família pobre, aquela família assim simples, humilde, mas era farturenta. Sabe, aquela coisa assim. Para mim, a lembrança da minha vida é a casa da minha avó. Tá? Mesmo na roça, depois quando ela mudou-se para Goiânia, né? Ela faleceu nos meus braços, eu que cuidei dela no último suspiro. Tá? Eu tenho isso como gratidão, sabe? Porque as pessoas não são eternas. E eu achei lindo ela dar o seu último suspiro nos meus braços. Tenho muita saudade, é uma coisa que às vezes assim me faz pensar e tudo, mas eu lembro com carinho, com saudade e com alegria. Eu não fico, ô vó, por que que a senhora foi embora? Ela foi porque ela estava no horário dela, estava no tempo dela e ela cumpriu e bem cumpriu o papel dela enquanto educadora. Eu fui alfabetizado por ela, eu aprendi a ler, inclusive a ver horas. Ela era semi-analfabeta ou semi-alfabetizada. Ela me ensinou a ler horas no reloginho dela. O relógio dela, até hoje, o relógio de pulso está comigo. Eu tenho esse relógio, que acabou ficando de herança para mim, né? Foi o que eu recebi dela de herança. Cara, para mim não tem lembrança melhor, isso que você disse, né? Da gente dividir momentos. E eu acho que o livro Amanda, em qualquer país que ele vá, ele é de divisão de sentimentos. Sim, é Sabe? A Amanda, exatamente isso. ela divide sentimentos, e isso é fantástico. Tanto é que tem personagem aí, a Lud, é minha afilhada, filha da minha irmã Cláudia, né? Então a Ludmila é minha afilhada. Então eu divido esses momentos
com personagens da própria família, sabe? Eu acho incrível, incrível. E quando você fala sobre essa divisão de sentimentos, eu acho que tem um equilíbrio no Amanda que não é fácil de alcançar, viu? E aí, mérito do autor, mérito da sua vivência, mérito da tua experiência, de toda essa paixão e esse saber intelectual também que está colocado. Porque ele é muito completo, ele é muito equilibrado. Ele não é técnico. Sabe aquele livro que eu quero ser um manual para ensinar algo? Não é. Ele também não é um livro que você passa sem aprender algo técnico, que você aprende, e ainda tem vários conselhos que, às vezes, como pai, ou como tutor, ou como alguém que cuida, avô, vó, irmão, a gente não percebe. Por exemplo, como professor, tem um momento, nessa página aqui, ó, que a Amanda está estudando, né? Ela está aqui estudando, e o texto fala bem simples. Seria necessário esforços redobrados para não perder o ano na escola. Sabe essa coisa de falar assim, olha só, você não só não está de férias, como já que vai ser diferente e foi emergencial no primeiro momento, até a gente se adaptar, não vai ser simples. Você vai precisar se esforçar um pouco mais. Quem foi que falou isso pro filho, sabe? De chegar e falar assim, olha, você vai precisar se esforçar. Né? A Você adaptação vai tem uma ter que preocupação com adaptar à isso. nova realidade. Mas, Exatamente. Rogério, eu vou aproveitar então, já que nós estamos numa live, a live permite a gente essa franqueza, eu quero parabenizar o Gilsandro, a Marilisa, a Jennifer e toda a equipe de vocês. Eu até estive em São Paulo para visitar o meu filho antes dele se mudar para Lisboa e eu liguei até, passei uma mensagem para o Gilsandro para ver se as pessoas estavam na editora do Brasil, porque o meu filho estava morando ali perto da Conselheiro Nébias ali, né? Ali E próximo. bem próximo ali, eu falei, vou dar um pulo lá, eu quero ver o pessoal, eu quero matar a saudade da minha família EB, né? A minha família editora do Brasil. Infelizmente, eles estavam todos atendendo à distância, estava no home office. Para mim foi uma frustração, mas eu tive que lidar com ela. Mas, parabéns a toda a equipe, a você, a Camila, todo mundo da equipe. Eu não quero ficar citando nomes para não esquecer ninguém. E eu sou da época lá de trás, quando a editora do Brasil ela tinha um outro foco. Eu sou da época em que a matriarca e o patriarca da coisa ainda eram vivos, né? Uhum. Eu os conheci, tive o prazer de conhecê-los. Eu trabalhei com equipes, né, de divulgadores daí, que já nem tem mais ninguém aí divulgando, já estão todos fora. Pessoal de Goiânia, né, da sucursal aqui de Goiânia, que sempre me deu todo o apoio, muito, muito, sabe? Aquela coisa gostosa de você chegar e ser acolhido. É Você está verdade. dentro da sua casa. Eu acho que isso faz parte do meu trabalho dentro da Editora do Brasil. Eu, Verdade. eu já escrevi outras obras para outras editoras e teve editora que nunca nem prestou conta financeira do que eu tinha feito. Nunca. E aí eu acabei tendo que romper, porque não existia nem respeito a nada. Na Editora do Brasil eu nunca precisei fiscalizar contas. Eu não tenho dúvida da lisura, sabe? Às vezes vem pouco, dependendo da época do ano, às vezes vem muito, em relação a direitos autorais. Mas o que me move dentro da Editora do Brasil não é isso. O que me Com move certeza. dentro da Editora do Brasil é que eu me tornei parte dessa família. Eu adoro dizer que eu sou autor da Editora do Brasil. Não estou jogando confete, não estou puxando o saco, babando porque estamos numa live. É porque talvez esse seja um momento que eu tenha para poder expressar Externar, essa né? gratidão que eu tenho, porque eu nunca pude dizer isso, digamos assim, abertamente às pessoas da Editora do Brasil. Então eu quero acreditar que muitos verão, nem que seja gravada essa live, e vão se sentir realmente agradecidas por mim, que eu acho que isso é importante, sabe? Com certeza. E eu sinto muito fortemente que o que você fala realmente não há nem por que dizer que é por causa do espaço, não é isso.
Porque não é. Você quer conhecer um autor, o livro é uma boa forma, né? E lendo aqui, você vê que a preocupação é sempre a preocupação com a verdade, uma preocupação de contar a verdade para criança. Se eu conto para criança, eu tenho que contar para adulto, né? Se eu quero participar disso, eu quero dizer aquilo, comunicar o que eu estou sentindo, comunicar o que está acontecendo, é uma preocupação que está sempre presente em você mesmo. A gente lê isso e está passado para Amanda, né? Acho que é algo incrível. Tem esse olhar de lidar com a frustração, como você mesmo citou, que é a criança lidando com grandes problemas, porque a Amanda está lidando com um problema enorme, né? O problema da pandemia, como que isso vai se refletir na vida dela, e fazendo isso usando a inteligência dela, usando o coração dela e ouvindo os especialistas, que é outro detalhe incrível, né? Porque ela ouve a professora, ela ouve a questão dos médicos, ela ouve esse pessoal. Então, eu acho que esse cuidado, ele é muito grande e ele mostra tanto a sua preocupação com os especialistas, com aqueles que fazem as coisas e a confiança nas equipes que estão fazendo os trabalhos, né? E também bate para mim completamente com essa conversa que a gente acabou de ter agora falando sobre a equipe da editora também. Então eu fico feliz de ter a chance de estar no meio aqui, de estar participando disso tudo, né? Eu adoro isso, cara. Eu adoro fazer parte. Eu fico perguntando às vezes para o Gil Sandro, falando assim, Gil, quando é que nós vamos lançar outro livro? Quando é que nós vamos fazer? Me joga um tema aí, fala me provoca. E quero dizer uma coisa, que a equipe que faz revisão, que faz correção de texto, fazem muitas sugestões, eles abrilhantam esses serviços. A outra coisa é a nossa querida Salomão, né? Que é uma ilustradora de mão cheia. Maravilhosa. Maravilhosa. Eu já tive outros aí dentro que exatamente. Então, veja, é fantástica, né? Eu até queria fazer uma parceria com ela em transformar essas coleções da Amanda em, tipo assim, alguma coisa, tipo vídeos, né? Aquela Uma animação, ilustração uma coisa mais animada. mais animada, aquele vídeo animado, aquela animação. Seria bacana, mas não sei se é o momento e tal que nós estamos passando, ainda não deu certo. Mas, primeiro, ela é fantástica. Segundo, os outros também tinham uma capacidade maravilhosa, né? Mas eu quero acreditar que as pessoas trabalham para a Editora do Brasil com muito prazer, por isso fazem o seu melhor, sabe? Eu acho que essa é a receita, tá? De vez em quando eu falo assim, Gil, tem muito tempo que não lança nada. Doutor Leonardo, ele é muito paciencioso, né? Ai, doutor Leonardo, nós estamos aqui absorvidos pelo PNLD, pelo não sei o que tem. O senhor vai desculpando, mas nós estamos aqui cuidando, não preocupa não, tá? Mas sempre me trata com uma educação, com uma fineza, com uma, sabe, aquele carinho que você não tem por que duvidar, você vê que ele não está te enrolando, que ele não está simplesmente inventando coisas para engabelar você, né? Exato, eu acho isso fantástico. E eu nunca tive assim, aquele momento de dizer assim, estou chateado com o tratamento que eu estou recebendo da Editora do Brasil, de forma nenhuma. Para mim é só prazer. Tá? Não, para mim eu concordo 100%. Assim, e para quem tá vendo esse bate-papo, tá participando dessa conversa aqui, o Gil Sandro, que tá aqui com a gente, aqui, ele tá no chat, tá como Gil Salles aqui, ó, editor, tá assistindo a gente nesse momento. Ele disse que quer tomar um café depois da pandemia com você. Ele é da gerência editorial, né? Ele participa. Oi? Eu falei que eu pago o café, tá? Olha aí, que negócio. Me chama o café que eu vou. Ele já tá chamado, pronto. E outra, eu só vou se a Marilisa for. A Marilisa é a minha gracinha aí dentro da editora. Ela tem parente aqui em Goiânia. Infelizmente, já convidei ela várias vezes para vir aqui para a chácara, ficar com a gente, ela trazer a família dela, né? Ainda não deu certo, mas um dia vai dar. Vai dar, Marilisa? Abração, Marilisa. Estamos te esperando. Você está convidada para o café do Gil Sandro. Deixa eu só mostrar aqui o meu monstrinho, que ela está querendo subir na mesa toda hora. Esse gatinho esquisito aqui. Pronto, é aquele gato egípcio? É, o sem pelo, ele mesmo. Eu adotei ela já velhinha. É uma graça essa brincadeira aqui.
Ela Pois queria é. aparecer, estava subindo aqui toda hora. Eu crio É, peixes, né? Eu tenho lago, o meu negócio é peixe. ai, que legal, eu gosto muito também, eu queria cuidar. Um dia eu vou ter o meu sítiozinho, vou chegar lá também para Faz o cuidar. seguinte, sai daí, vem visitar meu sítio aqui, passar um fim de semana aqui comigo. Tem aqui Mas um vai rolar, tá? chalé das visitas. Mas vai rolar, vamos com certeza. Vamos Leonardo, embora. eu E a quero. Amanda estará conosco. A Amanda estará conosco. Eu quero agradecer muito, viu, esse papo. A gente já está caminhando para o momento do fim nosso aqui. Para quem está assistindo a gente, vou mostrar de novo. Olha só. E dando o meu review aqui sobre, já minha mãe já utilizou, né, com aluno, eu já conversei sobre o livro ele é incrível, tem o link fixado aqui embaixo para quem está com a gente, se você quiser acessar, dita a Editora do Brasil, Amanda no País do Isolamento, se você procurar, tem os outros títulos da Amanda também, eu não sei da disponibilidade, mas dá uma olhadinha, vale muito a pena vocês conversarem, quem está assistindo a gente, e utilizar isso aqui para conversar com seus filhos, com as crianças que estão ao seu redor, sobrinhos, enteados, irmãos, porque, assim, a gente vai levar um tempo para entender isso tudo, sabe? Tudo que está acontecendo, a gente vai levar um tempo para entender. A Amanda está saindo na frente, já propondo que esse processo vai acontecer, já propondo que isso é necessário e que outras lutas também podem acontecer de vir, sabe? Então, é um cuidado muito grande que a Amanda tem, de uma beleza muito incrível, e a única coisa que eu posso fazer, Léo, é dizer assim que é obrigado por trazer esse tipo de obra para o mundo, assim, sabe? A gente precisa muito disso, a gente precisa muito desse tipo de educação. E é isso, né? O que você achou do nosso papo? Cara, sou eu quem agradeço a todo esse empenho de vocês. Sou eu que agradeço a essa sua simpatia. Como eu disse para você, nós estamos encantados com a sua figura, né? Obrigado. Eu não conhecia até há pouco tempo e agora eu estou conhecendo, primeiro, uma pessoa de uma desenvoltura extremamente grande, de uma fineza, de uma forma de tratamento maravilhosa, me senti extremamente acolhido. Tivemos o problema na semana passada que não podemos fazer a live e a minha filha me disse que você deu, a minha filha e meu filho me disseram que você deu conta de segurar a barra aí, sabe, lendo trechos, mostrando trechos e tal, e debatendo, e eu do lado de cá numa agonia, falando, meu Deus do céu, vão achar que sou eu que não estou querendo, e eu desesperado, os meus filhos me ligando para me orientar, mas o problema era com um dispositivo que não estava instalado no meu celular e que acabou. Não é que ele não estava instalado, ele estava desativado e eu não sabia. A minha filha Amanda reativou para mim e nós fizemos o teste, deu certo. Brigadíssimo, cara. Muito, muito obrigado. A minha casa está aqui à disposição não só de você, como do Gil, da Marilisa, do pessoal todo. A Jennifer continua conosco na Eu editora? não tenho certeza, viu? Porque eu não tenho tanto contato com todo o pessoal do editorial, né, Depois o literário. Gilson me conta isso aí. Nós temos que reunir essa turma aqui um final de semana. Vem aqui, tipo, sexta, sábado, domingo, fazer um encontro da Editora do Brasil aqui. A chácara é gostosa, tem acomodação para todo mundo, tá? Vamos esperar passar essa coisa agora de não poder aglomerar, mas assim que puder, o café que o Gil Sandro nos convidou, eu vou pagá-lo aqui. Perfeito, perfeito. Para mim seria Tá? incrível. Muito Então, obrigado pelo pronto, seu está tempo, viu? combinado. Muitíssimo obrigado pela sua simpatia, por esse cuidado com a Amanda, né, com o livro, com a obra. Acho que isso só nos engrandece, isso só me faz ficar cada vez mais vaidoso de ser o pai das Amandas, né? Porque são várias já. Perfeito. Leonardo, obrigado, muito obrigado. O pessoal que está aqui com a gente na live, a Aline que está aqui também, o Gil, a Maristela passou para dar um oi também, todo o pessoal que participou com a gente, Alexandre, a Amanda, que também veio dar um oi aqui, falou das cartinhas. Oh. Muito obrigado, gente, pela presença. Você que está vendo depois dessa live também, muito obrigado por ver isso. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, manda e-mail para a Editora do Brasil, que a gente dá um jeito de chegar tudo na mão do Leonardo. Se tiver cartinha também, é sempre muito bem-vindo. E faça um investimento para os seus filhos, Amanda, né? Então tá, brigadíssimo para todo mundo. Bom fim de semana. Conto com o apoio de vocês aí na divulgação dessa obra,
porque ela vai ser multiplicadora no sentido de nós evitarmos que essa pandemia se torne pior do que ela já é. Sim, Obrigadíssimo. sim. Obrigadão, viu? Foi um prazer, Leonardo. Até a próxima. Igualmente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. No mais, eu sou o Marcos Keller e até a próxima.